Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês os erros que as pessoas cometem na hora de fazer as projeções financeiras. Você já parou para pensar? Você já ficou pensando assim, quanto é que você tem que poupar para poder ter um futuro mais tranquilo? Será que você está fazendo isso certo? Eu vou te contar hoje, logo após a vinheta. Aproveitando, pessoal, antes de mais nada, já peço para você se inscrever aqui no canal do Além da Medicina, você clicar no sininho para receber sempre as notificações assim que sair um vídeo novo, dá o seu like e vou pedir para você deixar um comentário no final me contando o que você tem feito de projeções e o que você achou desse vídeo. Então vamos lá. Fala galera, tudo bem? Médico Mike aqui e hoje a gente vai falar sobre projeções e como as pessoas fazem alguns erros na hora de fazer suas projeções financeiras. Eu lembro quando eu estava na residência de clínica médica, eu li um livro sobre juros compostos, sobre investimentos e tudo mais, e eu fiquei muito encantado com aquele livro. E eu lembro muito bem que tinha umas tabelas de juros compostos que mostrava que se eu investisse X reais por mês a uma taxa tal, eu chegaria no futuro, depois de 20 anos, 30 anos, a tantos milhões, e aquilo me garantiria uma aposentadoria. E é óbvio que os juros compostos são muito legais, é óbvio que ninguém discorda disso, aliás, todo mundo sabe que os juros compostos são fantásticos e eles vão fazer seu dinheiro render muito mais com o passar do tempo. Aliás, nunca esqueça, na fórmula de juros compostos o tempo é a única variável que é exponencial, então quanto mais tempo você deixar seu dinheiro rendendo, mais ele vai render. Mas basicamente, o que são juros compostos? Por exemplo, eu tenho 100 reais investido e ele me rendeu 110. A taxa de juros ali que está rendendo para mim, já agora não vai mais render sobre 100, ele vai render sobre 110 e daqui a pouco está em 120, vai estar rendendo sobre 120 e aquilo vai virando uma bola de neve e vai acumulando dinheiro com o passar do tempo. Mas qual que é o erro que o pessoal comete na hora de calcular os juros compostos? Primeiramente, quando você começa a ler sobre investimentos, você começa a ver algumas fórmulas meio milagrosas, você começa a ver taxas um pouco diferentes da realidade. Então eu lembro, até nesse livro mais antigo que eu li, falavam-se de taxas de renda fixa a 1,5% ao mês, coisas do tipo. E é claro, a gente sabe que lá atrás houve taxas maiores, né? Você tinha uma Selic, inclusive chegou a 14%. Hoje, no dia de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, nós temos uma Selic a 5,25%. Em breve deve aumentar mais um pouquinho, mas veja a diferença aí, né, de rentabilidade da própria renda fixa. Então, um dos cuidados que você tem que ter é justamente isso, porque você vê essas fórmulas muito mirabolantes. E aí o que acontece? Você pode se empolgar e achar que basta colocar um pouquinho de dinheiro todo mês, que não precisa se esforçar nada, que você pode gastar à vontade e com aquele pouquinho ele vai multiplicar tanto a ponto de te aposentar lá no futuro. E o exemplo que eu peguei foi um exemplo muito comum, muito clássico que o pessoal usa por aí e eu vou mostrar para vocês onde é que estão os erros desse exemplo. O editor vai colocar na tela cada um desses números. Então vamos lá. Vamos dizer que você investisse R$1.000 todos os meses numa taxa de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, durante 30 anos. Então que você começasse com 25 anos e você decidisse aos 55 anos se aposentar com aquele dinheiro, R$1.000 por mês que você colocou durante esse período. Se você colocar R$1.000 por mês numa taxa de 12% ao mês, na teoria você terminaria com R$3.081.973,21, ou seja, você tem mais de 3 milhões, tá, investindo R$1.000 por mês numa taxa de 1% ao mês durante 30 anos. Então, se você levasse por essa mesma lógica, e agora pensando que você tem 3.081.973 e você tem como fazer uma taxa de 1% ao mês, que era aquilo que você estava calculando, significa que, na teoria, você então teria, daqui 30 anos, uma renda mensal de R$30.819,73. Olha que maravilha! Você investiu R$1.000 por mês, todo o resto você torrou à vontade, você não se preocupou. Cara, milão, milzinho, tirou milzinho por mês, investiu ali. Daqui a 30 anos você tem uma renda mensal de R$30.819,73. Bom, deixa eu mostrar para vocês onde é que estão os erros desse tipo de cálculo.
O primeiro erro, é o mais simples de todos aqui, é achar que fazer 12% ao ano, né, ou seja, fazer 1% ao mês, é algo muito simples, que não exige nenhum conhecimento e que basta você simplesmente, sei lá, colocar na poupança que vai te render isso, ou colocar em qualquer título de renda fixa que vai te render isso. Isso é um erro. Pensa, hoje nós estamos com uma Selic a 5,25% ao ano, ou seja, menos de 0,5% ao mês. Então dá menos da metade dessa taxa que você está colocando ali para 30 anos. Então, para pensar. Será que você vai conseguir realmente fazer 12% ao ano? Será que você vai conseguir manter isso durante 30 anos? Não tem como garantir. Então toma muito cuidado na hora de fazer as projeções para não colocar essas taxas muito elevadas, metas muito absurdas, principalmente para prazos muito prolongados, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você não sabe como vai ser o futuro e você não tem como garantir isso. Então pensa, as pessoas se preocupam tanto com a taxa e é justamente o fator que elas não controlam nos juros compostos. Porque a fórmula dos juros compostos ela vai incluir aportes, ela vai incluir o tempo, ela vai incluir a taxa, mas a taxa você não controla, a taxa é aquela que está ali, é aqueles produtos que estão disponíveis. Agora, quanto você poupa de seu salário e aporta, isso você pode se organizar e definir. Quanto tempo você vai deixar lá, você pode se organizar e definir. Já a taxa não está sob seu controle. Então, o primeiro erro é esse. Outro erro, que às vezes as pessoas até conseguem uma taxa maior, porém, por um período pré-determinado. Então a pessoa chega lá e consegue uma taxa, vamos dizer assim, num investimento de renda fixa, mas que tem um vencimento para daqui 4 anos. Lembre-se que daqui 4 anos você vai ter que resgatar esse investimento. Então não dá para você garantir que você vai manter isso durante 30 anos, sem contar que a cada resgate desses, a cada vencimento desse, você vai pagar imposto de renda sobre aquele rendimento que você teve. E aí, se for assim, mais de 2 anos hoje em dia na renda fixa, você vai pagar pelo menos 15% de imposto. Ah, Michael, mas eu pensei aqui, não foi em renda fixa, eu pensei aqui em fundos imobiliários, eu pensei aqui em ações, e ações não tem imposto no dividendo, fundo imobiliário não tem imposto no provento? Hoje em dia não. Você não consegue dizer se daqui 30 anos isso vai ser uma realidade. Tanto é que, recentemente, estava para ser aprovado imposto sobre os dividendos. E, cara, não foi aprovado por pouco. E ninguém garante que daqui, sei lá, 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos, isso não seja aprovado. Então não dá para você garantir essa taxa dessa forma muito fixa durante tanto tempo. Primeiro erro está aí. O segundo erro, muito comum, é justamente esquecer do imposto. As pessoas fazem esse cálculo, olham lá quanto elas teriam, mas elas esquecem de pensar que vai ter imposto depois e que elas vão ter que pagar pelo menos 15% ali, né? E de novo, voltando na questão, se não for renda fixa, ninguém sabe como é que vai ser lá para frente. Então você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar algumas taxas e isso geralmente a pessoa esquece de colocar no cálculo. Então nesse próprio cálculo que a gente fez ali, se a gente pegasse e diminuísse o imposto de 15% apenas sobre o rendimento, não sobre aquele dinheiro que você colocou, olha só, você teria um imposto de R$ 408.145,98. Ou seja, já deixou de ser aquele valor de 3.081, passou a ser um valor de R$ 2.673.827,23. E aí o que acontece? Sua renda teórica, né, de novo, já não é mais aquela renda que você estava pensando de 30 mil. Já baixou ali para 26.700 e uns quebrados. Então olha como isso já fez alguma diferença nessa sua projeção que você estava fazendo, que parecia muito bonitinha e você estava já pensando, cara, eu vou colocar R$1.000 por mês e eu vou me aposentar. E agora o terceiro erro, e talvez esse seja o mais preocupante de todos e para mim é o principal. As pessoas olham muito a taxa nominal, ou seja, aquela rentabilidade que você está olhando no papel, mas esquecem de olhar a rentabilidade real, ou seja, quanto que seu dinheiro manteve de poder de compra durante esse tempo. E isso se dá calculando a inflação desse período. Então as pessoas esquecem, elas colocam ali, eu vou fazer 12% ao ano, mas ela esquece que de repente ela está fazendo 12% ao ano, mas a inflação está 10% ao ano. A inflação às vezes está 11% ao ano. Veja só no cenário atual, renda fixa, taxa Selic hoje, 5,25%. Quanto é que foi a inflação acumulada dos últimos 12 meses? 8,99%, ou seja, hoje mesmo você investindo em 100% da Selic, você investindo em renda fixa aí, que te dê até um pouco mais do que isso, você está
perdendo para a inflação, ou seja, você não está, o seu dinheiro não está mantendo o poder de compra. Então isso daqui seria o mesmo que falar assim, beleza, eu vou fazer isso aqui, R$1.000 por mês, 12% ao ano, e quando chegar lá na frente, então vou ter uma renda de 30 mil por mês. Só que de repente lá na frente 30 mil dá para comprar uma cesta básica, entendeu? Então cuidado com esse tipo de número mágico, porque você tem que sempre considerar a inflação. Olha só para vocês terem uma ideia, aqui há alguns meses, agora de 2021, o absurdo que foi a inflação. Lembrando que eu estou falando da inflação do IPCA, tá? É o índice utilizado para poder medir o aumento dos preços sobre os produtos. Só que nem sempre o IPCA ele vai refletir a sua inflação pessoal, porque às vezes você consome muitas coisas que são importadas, você viaja bastante para o exterior, tem muita coisa relacionada ao câmbio, então a inflação, o próprio IPCA sozinho, ele já não vai dar conta de mostrar a sua inflação pessoal. Às vezes as coisas que você utiliza, os serviços que você utiliza, eles podem estar tendo aumentos maiores do que o próprio IPCA. Esse ano, por exemplo, tivemos um reajuste dos índices de aluguel para 30%, ou seja, foi muito além do IPCA. E aí, de repente, você pagava aluguel e se você teve esse reajuste de 30%, essa inflação IPCA já não refletiu sua inflação pessoal. A sua inflação pessoal foi muito maior. Então, toma cuidado que você tem que pensar na sua inflação também. Mas vamos lá, mostrando aqui o IPCA, né, a inflação dos meses de 2021. Olha só que absurdo. Fevereiro de 2021, 0,86%. Março, 0,93%. Maio, 0,83%. Olha agora em julho, tá? Mês passado, 0,96%, tá? Então pensa, se você está falando assim, eu estou fazendo 1% ao mês, do que adianta você fazer 1% ao mês de rentabilidade se a inflação está 0,96%? Está comendo a sua rentabilidade. Então, só para dar um exemplo, jogando agora para essa simulação que a gente fez. Então você tinha feito lá, né, R$1.000 por mês, durante 30 anos, 12% ao ano, né, ou seja, 1% ao mês. Vamos dizer que a inflação fosse de 6% ao ano. Tá? Nesse cenário aqui, para o longo prazo, vamos calcular para os 30 anos 6% de inflação. Aí o que acontece? Você tem que colocar isso numa calculadora, não é simplesmente diminuir o valor do seu juro pelo da inflação. Tem uma questão de matemática financeira aqui que tem que considerar os juros compostos. Então eu coloquei isso numa planilha que já me dá isso pronto. E se você tiver 1% ao mês de rentabilidade, tá? Ou seja, 12% ao ano, com 0,5% de inflação mensal por mês, ou seja, 6% ao ano, a sua taxa real de aplicação é de 0,49%, arredondado, tá bom? E aí o que acontece? Em 30 anos, colocando R$1.000 por mês, o que você tem de verdade de dinheiro, se sua inflação realmente for 6% ao ano, tá? Sua inflação pessoal, seria não 3 milhões e lá vai pedrada, é R$1.004.767,85. Olha só como mudou. De 3 milhões e pouco, passou para 1 milhão e pouco, simplesmente por causa da inflação. Então, aquela sua perspectiva de se aposentar com uma renda de 30 mil por mês, colocando R$1.000 por mês, já está caindo por terra. E vamos lá. E se a gente colocar, por exemplo, né, agora aquele 1.004.700 e tanto ali, se você colocar nessa taxa real de rentabilidade que está te dando agora, porque também você tem que lembrar uma coisa, você não pode, na hora que você tem um dinheiro e ele rende por mês aquele montante, se você tirar todo aquele montante, você não deixar uma parte para ir capitalizando esse dinheiro, ele vai começar a ser corrido pela inflação e ele vai perder valor com o passar do tempo. Então se a gente pensar na taxa real aqui, que seria de 0,49 ali, então esse 1 milhão e pouco que você acumulou, fazendo R$1.000 por mês ali, né, com 12%, aliás, 12% ao ano com inflação de 6%, você teria ao mês hoje, então, uma renda de R$4.923,36. Parou para pensar na diferença? Olha só, se você olhasse naquele mundo de Nárnia, sem considerar inflação, imposto, nada, tá? Lembrando ali, nem imposto eu estou considerando, tá? Nessa última, estou sendo bonzinho. Mas olha só, você estaria imaginando que você teria uma renda mensal de 30.800 e pouco, tá? Quase R$31.000 por mês. Mas olha a realidade de poder de compra. Na realidade, você teria ali uma renda mensal de R$4.923 por mês. Então presta atenção, porque isso pode fazer com que você se iluda
e você de repente não foque nos aportes, não foque naquilo que realmente importa, né, no seu trabalho, em juntar mais dinheiro para poder se aposentar lá no futuro. E eu vou colocar aqui para vocês uns exemplos de, por exemplo, você pode falar assim, Michael, mas você está falando aqui 12% ao ano, mas eu vejo um monte de lugar que é fácil de fazer 12% ao ano. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui algumas rendas fixas aqui, de hoje, tá? Do Tesouro Direto. Até o editor vai pôr na tela aqui. Então, veja só, hoje um CDB 100% CDI te rende 5,15% ao ano, bem diferente dos 12% que você estava projetando ali. Olha como ele está perdendo para a inflação, tá? Pensa que a inflação, esse ano, já está praticamente maior do que isso daqui. Tesouro Selic, 2027, 5,5% ao ano, hoje, tá? Dia de hoje. Tem um Tesouro Pré-fixado, 2026, prometendo 10,12% ao ano, tá bom? 10,12%. Pô, Mike, isso aqui tá melhor, pré-fixado. Pré-fixado é bem perigoso, tem que tomar muito cuidado, você tem que entender muito bem. Eu, inclusive, não recomendo, mas eu vou fazer um vídeo só sobre pré-fixado para vocês entenderem melhor isso daqui. Mas é só para vocês entenderem que essas taxas de rentabilidade que vocês estão pensando em projetar, elas acabam muitas vezes te iludindo. Então, assim, pensa no seguinte, não tem milagre, tá? Ninguém vai ficar multimilionário sem trabalhar, a não ser que, sei lá, cara, ganhou na Mega Sena ou recebeu uma herança, tá bom? Mas assim, via de regra, ninguém vai ficar multimilionário sem trabalhar, ninguém vai conseguir se aposentar com uma baita renda, poupando só um tiquinho do salário por mês sem poupar mais nada. Não pense, cara, que você vai colocar R$1.000 do seu salário todo mês e você vai se aposentar com 30 pau por mês. Isso aqui não tem mágica, tá? Mas é que ele investiu numa criptomoeda que multiplicou. Cara, você está usando o exemplo da exceção, tá? E se você usar o exemplo da exceção, você vai ficar a vida inteira buscando exceção, você vai ficar a vida inteira correndo atrás de uma rentabilidade maior para tentar tornar mágica isso daqui. E sabe o que vai acontecer? Você vai só perder dinheiro. Você vai perder dinheiro, você vai ficar girando patrimônio, você vai ficar pagando imposto à toa e no final das contas vai terminar pobre. Qual que é a lição então desse vídeo? A lição desse vídeo hoje é que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer suas projeções. Faça projeções realistas, considere a inflação, coloque taxas de rentabilidade mais baixas. Para quê? Para você focar nos seus aportes. Foca em aportar cada vez mais, em deixar o tempo agir. E de novo, isso aqui não é uma coisa para te desestimular, tá bom? Porque senão você vai pensar, eu não vou poupar porque eu vi lá que a inflação vai correr meus investimentos e aí eu vou ter que... Não é aquilo tudo que eu estava pensando. Cara, é muito pior se você não poupar, é muito pior se você não ter essa disciplina para poder colocar dinheiro todo mês e você deixar ele render. Então toma muito cuidado. É igual aquela história assim, eu não quis fazer uma coisa na minha vida porque demorava muito tempo, ia levar 4 anos para eu completar aquele projeto. E aí o que as pessoas falam, né? Depois de 4 anos. Pois é, 4 anos passaram, eu não fiz nada e aqui passou do mesmo jeito eu tendo feito o projeto ou não. Pelo menos se eu tivesse me dedicado, eu teria alcançado algo a mais. Então é isso, pessoal. Vídeo de hoje. Aí para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão das projeções e para vocês tomarem cuidado, porque muita gente vem me perguntar assim, Michael, quanto que eu vou ter se eu colocar X por mês? Como é que eu faço essa conta? Vai com calma, faça várias simulações, faça simulações otimistas, pessimistas e tal. E de novo, foca lá no seu trabalho, que isso é o que vai te dar retorno, beleza? Não deixa de dar um like aí nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e deixa um comentário aqui para mim se você gostou desse conteúdo. Tamo junto e é só o começo.